fazer o que precisa ser feito. E será que você sabe o que é que precisa ser feito? Será que você sabe mesmo? Será que você tem essa nitidez do que precisa ser feito? Essa live é sobre isso. Às vezes a gente ouve tanto esse, tem que fazer o que precisa ser feito. E aí? E será que a gente sabe o que precisa ser feito? Sejam bem-vindas vocês que estão aqui nessa live, você que está assistindo o replay, é sobre isso que nós vamos falar. Hoje é a segunda live de uma série que eu comecei ontem. E ontem, na live de ontem, nós falamos sobre ambiente. Nós estamos falando sobre os níveis neurológicos. E ontem foi o primeiro nível, que é o nível de ambiente. Hoje nós vamos falar sobre o nível de comportamento. Bom dia a todas vocês que estão chegando. Julinha, Karine, Caminhos de Cura. Bom dia. Mari, Libete, Marlene. Ai, que alegria, gente, começar o dia aqui com vocês. Como estão vocês? Me digam aí. Refletiram ontem com relação ao ambiente que vocês estão e as mudanças que vocês querem promover? Mudanças que vocês querem promover em si, tá, gente? Porque a gente só tem controle dos nossos caminhos. Do caminho do outro, o controle é do outro. Que às vezes a gente quer também, né, trazer o outro para o mesmo ambiente. Oi, Rafa, bom dia. A gente quer trazer o outro para o nosso caminho. E o caminho do outro é do outro. A vida do outro é do outro. Eu senti aqui de falar isso, tá? Então vamos deixar aqui as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu vou repassar o que a gente falou ontem, tá? O que eu falei aqui ontem para vocês. Todos nós temos uma pirâmide em nós, ok? Todas as nossas ações, elas passam por essa pirâmide. Então, como é essa pirâmide? Eu vou até mostrar aqui o desenho que eu fiz ontem. Pirâmide é essa aqui, pirâmide de níveis neurológicos. Foi um estudo trazido por Robert Dilts, a partir de estudos que ele fez de outras pessoas. E ele compilou esse estudo nessa pirâmide. O primeiro nível da pirâmide é o nível de ambiente. O segundo nível é o nível de comportamento. O terceiro nível é o nível de capacidades. O quarto nível é o nível de crenças e valores. Depois vem o nível de identidade. E por último, o nível de sistema ou nível espiritual. Toda decisão nossa passa inconscientemente. Não é que a gente fique pensando, ai meu Deus, será que agora eu estou no nível de ambiente, eu estou no nível de comportamento? Não. É inconsciente. Toda decisão nossa, todo passo que a gente dá, passa por esses 6 níveis. Já tinha ouvido falar sobre isso? Me diz aí. Você refletiu, Marlene? Que bom. O primeiro nível que eu falei ontem é o nível de ambiente. Já viu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Alguém aí já ouviu essa frase de alguém? Por que isso? Essa frase é baseada nessa pirâmide. Porque quando ela fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, é por conta desse nível aqui. Desse primeiro nível, que é o nível de ambiente. O ambiente que você vive te influencia. E aí, por falar em influência, é assim. Essa pirâmide, nós temos caminhos neurais, tá, gente? Dentro do nosso cérebro aqui existem caminhos neurais. De baixo para cima dessa pirâmide, aqui, nesse nível de ambiente, ele não... Veja bem, ele influencia esse comportamento. Do comportamento, ele vai influenciar a capacidade. E assim sucessivamente. Mas a gente precisa fazer o caminho contrário, porque o caminho neural, a gente usa mais caminhos neurais nesse nível aqui, de cima. E de lá, de cima para baixo, a gente vai puxando o que a gente quer. Então, se você tem, é a base de tudo, isso mesmo, Amanda. Tudo que a gente faz, depois que você fica craque nessa pirâmide, toda vez que você vai fazer uma ação, você vai perceber se você está conectada com um nível maior, que é o sistema ou o nível espiritual.
Mas eu vou explicar isso em camadas, tá? Então, quando a gente fala que o ambiente influencia, é porque olha o espaço que o ambiente ocupa, ele é a base maior. Então, tudo que a gente vive aqui nesse ambiente reflete nesse nível de comportamento quando a gente está sem noção do sistema que nos guia, que nos norteia, tá? Então, vou dar um exemplo muito claro e eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto de trazer exemplos meus e eu gosto, inclusive, de trazer as minhas vulnerabilidades para vocês. Quem me conhece, quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que Catarina gosta de trazer as vulnerabilidades dela como exemplo, ok? Tem gente chegando e este é um bom momento para você mandar aqui essa live. Sabe um aviãozinho de papel que tem aqui no cantinho? Você pode mandar essa live para pelo menos 3 pessoas da sua lista que você sente que você vai ajudar com esse conteúdo. É a hora da gente entregar o nosso dar, né? É a hora de compartilhar, para que a gente possa receber também lá na frente. Eu vou trazer um exemplo meu. Hoje, quando eu abri meu celular, veio uma mensagem. Assim que eu liguei o celular, veio uma mensagem. Parabéns, você conquistou o seu objetivo. Qual o próximo objetivo? E aí, alguém é capaz de saber o que esse celular me avisou? Que objetivo era esse? Era o objetivo de 1 ano, que hoje o aplicativo me avisou que eu estava vencendo esse objetivo. Que eu tinha acabado de atingir esse objetivo. Alguém é capaz de adivinhar que objetivo foi esse? Vocês que me seguem, que me acompanham e que têm visto meus stories, têm visto minha fala. Se alguém puder adivinhar, pode colocar aí nos comentários. O objetivo, meta de movimento, um ano ainda não, Amandinha. Eu ainda não atingi essa meta de movimento físico, né? Não é isso. Mas eu vou dizer aqui agora. 1 ano atrás, eu, Catarina, decidi que eu ia fazer 1 ano sem álcool. Ô, Maricota, acertou. 1 ano sem álcool. Olha só. Ai, gente. Por isso que a gente tem que ter esses aplicativos, que é pra poder lembrar a gente que a gente consegue. Lembrar que a gente tá no caminho, né? Porque às vezes nem sempre você tem pessoas pra isso. Quando você tem pessoas pra fazer isso, é maravilhoso. Mas nada como um aplicativo que tá ali no seu celular, naquilo que você pega toda hora, pra te lembrar que você tá conseguindo aquilo que você quer. Então, 1 ano atrás, eu estava em Belo Horizonte, no carnaval do ano passado, no último dia de carnaval. Eu não estava curtindo, não tinha carnaval no passado, né, gente, por conta da pandemia. Eu fui levar minha filha para Belo Horizonte, para ela morar lá. E aí, no último dia de carnaval, mas eu ainda fiquei mais uns dias em Belo Horizonte. E aí eu decidi, comigo mesma, que eu não ia mais, que eu ia fazer uma experiência. Eu não falei assim, eu vou parar de beber. Falei, eu vou fazer uma experiência de ficar sem álcool. E se você não sabe, eu vou te explicar. Eu consumo álcool desde os meus 15 para 16 anos. Então eu comecei a beber muito cedo. Com 15 anos eu já estava bebendo. E isso, hoje, quando eu reflito nessa pirâmide aqui, eu sei porque eu comecei a beber com 15 anos. Ok? E de lá pra cá, né, eu sempre bebi muito, sempre fiz farra, sempre fui essa pessoa alegre, descontraída, que gosta de estar com todo mundo, que gosta de gente, que gosta de festa. E a gente há de convir que o álcool é uma coisa muito fácil, né, de se conseguir. Está em praticamente todas as festas, todos os encontros, todas as mesas. A gente sempre encontra o álcool muito fácil. A gente tem fácil acesso ao álcool. E essa facilidade, ou seja, estava no meu ambiente, meu nível de ambiente, muito facilmente o álcool. Apesar de, na minha casa, apenas eu consumia álcool. Na minha casa, eu falo casa dos meus pais, ok? Então, meu pai consome muito pouco álcool, muitíssimo pouco. Minha mãe também, praticamente minha mãe não consome. Minhas irmãs são 0 álcool desde que nasceram. E por que, Catarina, você foi a única, né, que entrou para esse meio aí, para apreciar isso? Porque
esta partezinha aqui me chamava. Esse sistema, o sistema ao qual eu queria pertencer. Quando eu comecei a beber com 15 anos, eu estudava na Escola Técnica Federal da Bahia. E quando eu entrei, meus colegas eram muito mais velhos que eu. Eu tinha 15 anos, mas meus colegas tinham, meus amigos mais próximos, tinham 22, 23 anos. Era uma escola, onde, como era uma escola profissionalizante, muita gente terminava o segundo grau e depois voltava para lá para fazer um curso técnico profissionalizante. Então, por isso, eu tinha colegas de muito mais idade que eu. E aí eu era aquela menina franzina, magrinha e toda assim, sabe, querendo entrar naquele ambiente sem conseguir. Porque, afinal de contas, eles eram adultos, eles já tinham outras conversas, né? E eu queria estar naquelas conversas, eu queria fazer parte daquele sistema maior. E aí, por isso, eu comecei a observar quais eram os comportamentos deles. E é esse comportamento que eu quero falar aqui hoje. Então, eu falei, para que eu entre nesse sistema maior. Isso não é consciente, tá, gente? Isso é os nossos neurônios que vão fazendo essa leitura. Não é nada consciente. 99% do tempo. 95 ou 99, vou checar. Acho que 95% do tempo da nossa vida, a gente está inconsciente dos nossos atos. Oi, Cris. 95% do tempo da nossa vida, a gente está inconsciente dos nossos atos. Então, o meu inconsciente compreendeu que para que eu pertencesse àquele sistema maior, eu tinha que fazer o que aquelas pessoas estavam fazendo. E aí eu tinha que estar no ambiente que aquelas pessoas estavam. Então, o que eu fiz? Vou começar a beber. Aí eu observei, eles fazem o quê? Eles filam a aula, eles matam a aula, mais ou menos assim, no meio da tarde, e entram naquele barzinho ali. Então, para que eu pertença a esse grupo, eu também vou fazer isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Ir para aquele barzinho ali, e ali junto com eles, eu sentava, e eles jogavam palitinho. Não sei se vocês conhecem isso aí onde vocês moram. Palitinho é você colocar 3 palitos na mão, cada um coloca 3 palitos na mão, e a gente coloca a mão para trás, e depois a gente traz 1 palito ou 2 palitos, ninguém vê o que é que você tem na mão. E aí, cada um vai dizendo, e você vai adivinhar quantos palitos tem ali naquela rodada. Não sei se vocês aí conhecem essa brincadeira. É muito legal. Não precisa estar associada a álcool. Mas no meu caso estava. E aí, eu sempre tive um raciocínio lógico muito bom. Sempre gostei de lógica. Sempre tive assim, uma visão de lógica muito boa. Mas agora pronto, eu vou ser admirada por isso. Então, aí o Cris disse que lá chama purinha esse jogo. Olha só. Aqui chama palitinho. E aí, eu era muito boa no palitinho. Então, essa foi a forma. Aí, olha como tudo tá nessa pirâmide, gente. Eu era muito boa no palitinho. Ou seja, minha capacidade de jogar palitinho era muito boa. Tá nesse nível. Então, eu falei, então, eu aqui, olha, vamos para aqui. Eu acreditava, aqui tá minhas crenças. Eu acreditava que como eu era muito boa no palitinho, e eu ia beber junto com eles, no mesmo bar que eles, para pertencer àquele sistema. Olha que maravilha! E assim foi. Logicamente, eu bebia escondido de minha mãe só faltava enlouquecer quando descobriu. E daí, de lá pra cá, eu fiquei sempre assim, bebendo, porque a gente vai acostuma, o organismo acostuma. E também porque apareceram outros sistemas aos quais eu queria pertencer. E esses sistemas sempre envolviam álcool. Que coisa, né? Que coisa. Isso acontece só com álcool? É líquido. Isso acontece só com álcool, gente? Não. Isso acontece com qualquer coisa. Tudo que a gente faz para pertencer a um sistema passa por essa pirâmide. Pode ser o álcool, pode ser outra droga, pode ser qualquer coisa, pode ser algo maléfico, mas também pode ser algo muito benéfico. E aí, voltando agora, 1 ano atrás,
quando eu estava em Belo Horizonte, eu decidi por mim. Falei, gente, eu não tô me sentindo bem mais bebendo. Eu tenho 51 anos, né? Eu comecei aos 15, então inverte aí o número, né? Agora, aos 51, ano passado, eu falei assim, eu estou com vontade de parar de beber. Mas isso eu estava conversando comigo sozinha. E por que eu estava com vontade de parar de beber? Porque eu queria pertencer a um outro sistema agora. Eu já pertenço a esse sistema. Um sistema que atende pessoas, né? Eu sou hoje mentora, mas também terapeuta. Tem pessoas que me pedem atendimento, né? Uma sessão despertar, que é uma sessão que eu faço, uma sessão sistêmica, onde eu guio a pessoa sistemicamente para que ela alcance um objetivo, para que ela tenha clareza do caminho que ela vai seguir. E aí eu fiquei pensando, combina eu vamos dizer, de ressaca e eu ter uma sessão marcada com essa pessoa e eu não conseguir entregar para ela, me entregar inteira para ela? Falei, acho que não combina. Combina, de repente, uma pessoa, quando meu sistema, o que é que eu quero hoje? Eu quero estar pronta para transformar as pessoas. Eu quero ajudar no movimento de transformação das pessoas nessa nova era. Eu atendo, como analista existencial, eu atendo em imersão. Eu passo 2 a 3 dias com a pessoa imersa, online ou presencial, onde eu faço com a pessoa um mergulho no ser dela e a gente vai trazendo ferramentas de análise existencial, analisando toda a existência dessa pessoa. É um trabalho profundo, é um trabalho sério, que requer que eu esteja bem. E aí, pensando nesse sistema maior, nesse legado que eu quero deixar, eu quero que lá na frente, como é que eu quero ser lembrada? Eu quero ser lembrada, vamos dizer que amanhã eu desencarne. Ou hoje, quem que sabe, né? A gente não sabe. E eu falei, peraí, o que que eu quero quando eu desencarne? O que é que eu quero? Que as pessoas falem de mim. Eu quero que as pessoas digam, gente, Catarina fazia uma sessão maravilhosa e foi ela que me destravou. Foi ela que fez eu enxergar que a minha vida não estava tão boa por conta daquela coisa assim que eu estava fazendo. E eu quero, foi ela que me despertou para a vida boa que eu levo hoje. Foi ela que me transformou. Eu quero ouvir isso das pessoas. Eu quero ouvir isso dos meus filhos. Eu quero ouvir isso dos meus netos. Eu quero ouvir isso das pessoas que eu deixo aqui. Então, quando eu pensei nesse sistema maior, quando eu pensei que essa carninha aqui perece, essa carninha aqui vai embora a qualquer momento, e eu nem sei quando é, eu falei, gente, deixa eu correr com isso. Porque para que eu deixe esse legado, eu preciso fazer isso agora. E aí eu comecei a descer a pirâmide. Então, para estar nesse lugar, Catarina, que identidade você quer ter? Eu quero ser a analista existencial, a mentora sistêmica, que trabalha para transformar as pessoas e despertar as pessoas para essa nova era que nós estamos vivendo. Para ela entender que a parte dela aqui é muito importante. Que a vida dela aqui na Terra é muito importante. Que ela não veio passear. Ela não veio só curtir. Ela veio evoluir. Ela veio servir. Ela tem capacidades. Então, eu quero ser esta pessoa. A mentora, a analista existencial. A pessoa que tem hoje uma visão muito maior que tinha aos 15 anos. Para eu ser essa pessoa, no que eu preciso acreditar para eu ser essa pessoa? Eu preciso acreditar que os meus valores da liberdade vão ser honrados. Que o meu valor de família, que é o meu primeiro valor, vai ser honrado. Que o meu valor de conexão com pessoas vai ser honrado. Eu preciso acreditar que eu sou capaz de fazer isso, porque eu já fiz coisas assim antes. Eu já promovi mudanças na minha vida e na vida de outras pessoas antes. Então, eu tenho que olhar para a minha capacidade. Então, quando eu penso isso, peraí, então eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de ser essa pessoa. Por que eu sou capaz de ser essa pessoa? Porque eu me preparei, porque eu fiz cursos, mentorias, formações. Eu venho ao longo da vida me preparando para assumir esse lugar. Então, eu tenho capacidade para isso. E depois da capacidade, o que é que eu tenho que fazer agora? Aí entra o tema dessa live. Fazer o que precisa ser feito. Para a gente fazer o que precisa ser feito, gente, a gente precisa subir, descer de cima para baixo. Compreendeu?
Então, o que é que Catarina, que queria deixar de beber, precisava fazer? Aí a gente vem pro campo do fazer. Lembra que eu falei que é um sistema? Então, aqui, ó, é o sistema. É acima de nós. É quem mais vai receber os impactos do que você vai fazer. Quem mais, além de você, recebe esse impacto? Depois a gente vem para a nossa identidade, que eu sou. Aí a gente vem para as nossas crenças e valores. Eu acredito. Depois a gente vem para as nossas capacidades. Eu sou capaz. Sabe quando a gente bate no peito? Eu sou capaz. É porque o nível de capacidade está nesse lugar do corpo. Tá vendo que nada é à toa? O nosso corpo sabe inconscientemente. A gente não faz, pois eu vou porque eu consigo. Eu consigo. Eu sou capaz. Não é por acaso que a gente bate aqui. Quando você bate no seu peito aí agora, eu sou capaz. Eu consigo. Eu dou conta. Tá no nível de capacidade. Quando você chega aqui nessa região, você está no nível de comportamento. Eu faço. Eu vou. Nível de comportamento. O que é que você faz? E por último, aqui, nessa base aqui, essa base, vamos dizer assim, uterina no nosso caso, é o ambiente. Ou seja, onde é que você está sentada? Olha como faz tudo sentido. Onde você está sentada é o seu ambiente. Em que mesa você está sentada? Então, quando eu decidi parar de beber para entrar nesse novo sistema, a bebida não combinava. Não quer dizer, gente, que não possa beber. Ninguém me disse que não pode. Acredito eu que muitos terapeutas, analistas também bebem, podem beber de vez em quando. Agora, com o que eu quero levar para o mundo, na minha identidade, não combina. E eu tenho as minhas razões, porque eu me conheço e sei do que o álcool já fez na minha vida. Então, eu não quero viver isso, nem levar isso. Eu quero viver uma vida congruente, onde eu ensine a pessoa aquilo que eu faço. Ficou claro? Então, o que é que eu fiz? Qual foi o meu comportamento? Onde é que está o meu comportamento? Eu decidi instalar um aplicativo. Lívia, minha sobrinha, falou: tia, tem um aplicativo que marca o tempo de abstinência. E aí a senhora todo dia ele vai te avisar quanto tempo falta e tal. E no dia que a senhora beber por acaso, a senhora aperta lá e ele vai contar menos um dia. E aí a senhora começa a contar tudo de novo. Nossa, eu quero esse aplicativo. Então, primeira coisa que eu fiz, instalei o aplicativo. Segunda coisa que eu fiz, comecei a pensar no que é que eu ia colocar no lugar. Minha bebida predileta é cerveja. E esses dias eu vi uma pessoa dizer assim, quem é que gosta de tomar cerveja? Eu digo, eu gosto do gosto da cerveja. Não acredito que uma pessoa goste de tomar cerveja. As pessoas têm uma coisa, né? A crença é dela, mas ela quer colocar no outro. Você pode falar assim, a crença quando é sua, você fala assim, eu não acredito que eu goste de cerveja. Agora, quando você vai falar do outro, eu não acredito que alguém goste de cerveja, você já tá falando do que não é do seu controle. Ok? É bom a gente lembrar disso, né? Pra na hora que a gente for falar algo pro outro, peraí, isso é o que eu penso sobre mim ou sobre o outro? Eu gosto do gosto da cerveja. E eu gostava de tomar cerveja Heineken. Então eu falei assim, eu vou experimentar a Heineken Zero, porque todo mundo fala que é boa, é essa que eu vou experimentar. E aí, o que eu fiz? Experimentei. Então, outro comportamento que eu fiz. Experimentei. E gostei. Eu moro numa cidade muito quente, e aqui a gente tem o hábito de sentar pra tomar cerveja, né? Meu marido bebe cerveja. Eu falei assim, vai ser uma forma de eu estar com ele, acompanhando ele ali, sem também forçar que ele pare de beber, porque cada um tem o seu dia, cada um tem a sua vontade. Eu não tenho que me interferir no gosto dele, mas eu vou experimentar. E comecei a usar a cerveja. Eu uso sempre? Não. Mas no dia que me dá vontade de tomar uma cerveja, eu tenho uma cerveja na geladeira e abro e tomo. E aí, essa cerveja não tira nada da minha consciência. Não altera o meu padrão de consciência. Então, eu fico muito bem com a cerveja sem álcool. Então, se eu for para alguma festa e não tiver a cerveja sem álcool, eu vou beber água, né?
eu vou beber um suco, eu vou beber até refrigerante, que faz muito mal, mas que eu ainda não consegui tirar. Mas não é algo que eu beba todos os dias, ok? E que não altera meu padrão de consciência, que é isso que é importante pra mim. Então, mas, agora mesmo, no Natal, né, fui pra casa de minha cunhada, que tá aqui na live, e, pra minha surpresa e alegria, quando eu cheguei lá, tinha cerveja sem álcool que eles compraram para mim. Ó que honra! Depois fui pro veraneio na casa dela e tinha cerveja sem álcool que eles compraram para mim. Então, as pessoas ao seu redor também vão entendendo que o seu comportamento mudou e elas vão favorecendo o ambiente. Caso ela não tivesse comprado, que eu agradeço muito ela ter comprado, mas caso ela não tivesse, eu ia na rua, comprava, né? Não na noite de Natal, que eu não ia, ai meu Deus, e se não tiver cerveja você não vive? Não, se não tiver cerveja eu vivo tranquilamente, né? Tanto é que eu passei um ano sem ela. Mas eu gosto de estar ali bicando a cervejinha gelada, eu gosto. É um prazer pra mim. E se eu posso tomar sem álcool, então eu fico feliz com isso, ok? Eu quis trazer esse exemplo, porque pra mim, eu gosto de falar do que eu vivo, sabe? Pra mim é mais fácil falar do que eu vivo. É muito difícil pra mim falar de algo que eu não vivi. Eu não experimentei. Então, esse exemplo pra mim, quando eu abri hoje o celular, que eu vi isso, gente, pronto, é aí que eu vou trazer. Então, o que é que na sua vida, eu quero que você pense, nossa, essa live é uma live curta, não quero mais fazer lives longas aqui, porque eu acho que as pessoas aproveitam pouco, porque depois fica gravado, mas as pessoas normalmente não vão lá assistir, e cada um tem seu compromisso, e eu não quero prender ninguém aqui. Eu quero deixar a sementinha plantada. Olha aqui o que Marina falou. E ao mesmo tempo, as que não entendem ou julgam podem sair do seu círculo e acabar modulando o seu ambiente. Sim, podem. Aí a Marina falou de uma coisa interessante e que envolve crença, tá? Muitas vezes, você não faz o que precisa ser feito. E eu falo isso porque senti na pele. Porque você tem medo do julgamento do outro. Quando não pense você que foi a primeira vez que eu pensei em parar de beber. Eu já tinha pensado antes, mas toda vez que eu pensava, rodava no meu inconsciente aqui. O inconsciente ele fica assim, ó, apitando. Rodava no meu inconsciente um pensamento. E se lhe criticarem? E aí já vinham as vozes certinhas me criticando. Nossa, ela agora parou de beber. Ela agora inventou. Ela inventou moda. Lembra? Consegue ouvir vozes assim? Naquilo que você quer mudar na sua vida? Ela agora não quer mais saber da gente. Esta voz dizia pra mim, você vai ser excluída. Então eu tinha medo de ser excluída. Lá atrás. Eu tinha medo de ser julgada. Que foi que deu nela agora? Ela agora quer ser melhor do que os outros. Você vai ver. Daqui a pouco ela vai escorregar. Daqui a pouquinho ela vai escorregar. Ela vai voltar a ser o que era. Toda vez que rodava no meu pensamento isso, me vinham memórias lá de trás, porque o nosso inconsciente, ele vai buscar experiências que a gente já passou lá atrás. E aí ele busca, ele não pega uma coisa bonitinha, não. Ele pega a pior experiência que você teve e ele traz a cena certinha na sua frente. E quando ele trazia essas cenas, realmente, naquela vez eu tentei deixar tal coisa e não consegui. Realmente eu não vou conseguir. Não é só a opinião do outro, sabe, Cris? É a memória lá atrás. Eu também nunca me preocupei muito com a opinião do outro. Aqui, nesse nível, sabe? Eu não me preocupo com a opinião do outro. Esse nível aqui. Eu também tinha esse nível. Mas lá atrás, no meu inconsciente, cenas rodavam na minha mente que me falavam que eu não ia ser capaz de conseguir, porque lá atrás eu não fui capaz. Então, por isso que eu digo, é preciso que a gente tenha esse sistema aqui muito forte. Para que, na hora que a gente lembre desse sistema, a gente diz assim, não, mas o sistema que eu quero agora, para esse sistema agora, eu tenho capacidade. Porque para esse mais que eu quero levar, para quem mais que eu quero ajudar, para quem mais que eu quero servir, levar o meu servir, aí a gente muda, entendeu, Cris?
Porque eu já fui muito assim. Ah, não, eu não escuto. Na verdade, lá atrás estava rodando um cineminha. A gente tem um cinema interno, tá, gente? A gente ouve vozes, a gente vê cenas, tudo isso roda o tempo inteiro. O tempo que eu tô falando aqui com vocês, tá rodando aqui, processando no meu inconsciente e no de vocês. E aí sim vem as crenças limitantes. Exatamente, porque aí, nessa hora, eu não... Qual era a crença que rodava? Eu não consigo porque... Eu não acredito que eu sou capaz, porque lá atrás eu não consegui. E aí meu valor de conexão com pessoas... Falava de que eu tenho esse valor de conexão com pessoas, eu tenho, sempre tive. Então, mas o que rodava? Suas amizades vão te abandonar. E aí o que aconteceu? Olha que maravilha. Quando eu decidi por minha conta e por conta do sistema maior que eu quero ser, e pelo lugar que eu quero ocupar, pela minha nova identidade, eu disse que eu podia e provei que eu podia e estou caminhando, me comportando, podendo fazer isso, fazendo isso, ok? E aí, olha que interessante, que é o que Marina trouxe aqui. As pessoas do meu convívio também estão observando e já tem pessoas mudando por conta do meu exemplo. Olha só como eu nunca imaginei, nunca antes da história desse país, eu imaginei que eu ia influenciar alguém por não beber. Nunca, mas porque eu carregava outra identidade. A identidade da mulher que bebe muito. E eu achava isso o máximo, ser a mulher que bebe muito. Quando eu mudei a identidade, a minha identidade agora é a mulher que não bebe. Então, as pessoas, eu não perdi minhas amizades, incrivelmente, eu não perdi. As pessoas continuam comigo. Quem me criticou, você acha que eu não ouvi crítica? Ouvi crítica. Ouvi pessoas dizendo assim, pra que esse exagero? Todo exagero acaba dando errado. Eu prefiro o equilíbrio. Eu acho que você devia tirar aos poucos. Sabe? Influências, pessoas externas falando sobre você, o que só você sabe. Então, eu ouvi tudo isso. E eu não entrei em embate. Eu apenas fiz. Nesse nível aqui de comportamento, eu fiz todo dia um pouco mais. Então, eu mudei o meu ambiente. Você acha que você quer deixar de beber? Ou deixar de fazer o que você faz? Se você estiver num ambiente cercado daquilo que você quer... que você quer largar, você acha que você consegue fácil? Às vezes você precisa se retirar daquele ambiente. E é por um tempo, até que você comece a ver o seu comportamento mudando. Até que você comece a ver que você é capaz de mudar. Até que você tenha força de acreditar que você é capaz. Até que você reconheça qual o valor que você está honrando na sua vida. Até que você assume um outro lugar. Você assume uma nova identidade. Até que você olha para cima e vê, nossa, eu estou conseguindo honrar esse sistema maior. Então, esse é o fazer o que precisa ser feito. Mas para você fazer o que precisa ser feito, você precisa saber onde você quer chegar. Muitas vezes, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E aí, fica difícil. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, todo caminho leva a lugar algum. Quem leu aí a história de Alice, né? Ou quem assistiu Alice no País das Maravilhas, quando ele pergunta para onde você vai? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque qualquer caminho leva para nenhum lugar. Então, primeiro a gente tem que saber que sistema é esse que a gente quer viver. Ai, gente, ficou claro aí? Como é que ficou para vocês? Me diz aí, o que é que você tá levando hoje dessa live? Me deixa saber, em uma palavra, o que é que você tá levando dessa live? Amanhã a gente vai falar de capacidade. Ontem a gente falou de ambiente, hoje a gente falou de comportamento. E amanhã a gente vai falar de capacidade. Amanhã a gente vai bater no peito para dizer, eu sou capaz. Ou a gente vai olhar ainda, por que você não está sendo capaz de fazer? Em uma palavra, me digam aí o que é que vocês acharem, o que é que vocês estão levando dessa live.
Estou muito feliz de fazer essa entrega. Para mim, é muito importante estar aqui. Para mim, é muito importante estar entregando isso com constância e consistência. Porque eu também já fui a pessoa que não tinha consistência. Eu já estive nessa identidade da pessoa que não tem consistência. A minha identidade hoje está mudando. Não, eu sou a pessoa que tenho consistência. Isso é muito profundo, sabe, gente? Foi muito trabalho sistêmico aqui para mudar as minhas crenças. E todo dia tem uma crença nova para mudar. Se a gente acha que a gente muda e fica 100%, não. Todo dia a gente tem uma crença nova para mudar. Mas a partir do momento que a gente consegue reformular essa crença, a gente tem uma vida muito melhor. Ô, meu amor, conte comigo, viu, Lico? Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã, 8h08, eu quero aqui todo mundo de novo pra gente falar de capacidade. E fica pensando aí no que mais trouxe. Marlene, live maravilhosa, Dai reflexão. Que bom, fico feliz. Vamos refletir juntas? Estou aqui pra vocês. Me chamem no direct, conversem comigo e a gente troca mais sobre esse assunto. Um beijo, amores. Vamos cuidar da vida? Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. Tá vendo? Enquanto eu falava, ela estava buscando a vivência do passado que bloqueia até hoje. É assim, gente. Existem vivências lá atrás. Agora, amanhã eu vou falar sobre isso. Tem coisa pra gente fazer em nível de capacidade, viu? Que a gente vai ver também coisas que a gente já conseguiu lá atrás. E a gente vai modelar outras pessoas ou a gente mesmo. Mas vou deixar isso pra gente falar amanhã, tá bom? Um beijo, meus amores. Vamos cuidar da vida, tá bom? Vou cuidar da minha e você vai cuidar da sua. E vamos ser felizes nessa vida e usar essa vida com toda a potência que ela nos entrega. Todos os dias. A vida é potência pura, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus.